pessoal, tudo bem? Continuando aí a nossa conversa a respeito das provas no processo civil, hoje nós vamos estudar no que consiste e qual a importância do depoimento pessoal. O legislador regula, né, a produção do depoimento pessoal aí entre os artigos 385 até o 388. E a confissão, né, que também teremos a oportunidade de ver nessa aula, dos artigos 389 até o artigo 395 do Código de Processo Civil. Então hoje nós vamos falar a respeito do depoimento pessoal e da confissão, que são também, né, meios de prova que poderão ser utilizados aí pelas partes, né, no processo civil. Primeiramente, eu queria enfatizar que o depoimento pessoal ele é de suma importância, né? E que as partes no processo devem requerer, porque elas não têm prejuízo nenhum com o requerimento e com a produção dessa prova. Só terão ganhos, logicamente. Por que ganhos? Porque o depoimento pessoal consiste no depoimento da outra parte no processo. E aquele que está depondo no processo, de alguma forma ou outra, poderá, né, confessar algum fato. E aí que nós falaremos da confissão. E o que é confessar? O que é a confissão? A confissão nada mais é do que a admissão de um fato como verdadeiro pelo confitente, ou seja, aquele que está depondo, e que é desfavorável aos seus interesses e favorável ao interesse da parte contrária. Confessar é admitir um fato que lhe seja desfavorável e que seja favorável à outra parte. E, através do depoimento pessoal, isso pode ser conseguido, né? Porque a outra parte, se confessar algum fato, lógico que somente a confissão, né, não será suficiente para que a parte requerente seja vitoriosa na ação, mas será uma grande soma, né, no conjunto probatório produzido nos autos. E existem dois tipos de depoimento, né, que as partes poderão prestar em juízo. Um é o depoimento pessoal e o outro é o depoimento em interrogatório. A diferença, e nós vamos ver daqui a pouco mais a acuidade, né, haja vista que o próprio artigo 385 inicia falando, né, de depoimento pessoal e de interrogatório. O interrogatório ele difere do depoimento pessoal no seguinte sentido: o interrogatório pode ser determinado pelo juiz e só pelo juiz em qualquer momento do processo, para que o juiz possa sanar algumas dúvidas que porventura ele tenha no processo. Então ele determina que o autor ou que o réu compareça em juízo numa audiência previamente designada para lá colher informações. Isso é o interrogatório da parte. Agora, o depoimento pessoal ele é feito a requerimento da parte, tá? E com um objetivo específico. E qual é o objetivo do depoimento pessoal? Obter a confissão da outra parte a respeito de algum fato. O interrogatório, a parte vai a juízo para quê? Para prestar informações somente. E no depoimento pessoal, a parte vai a juízo para responder perguntas a respeito dos fatos que estão envolvidos na ação. E aí ela poderá, né, de maneira provocada, né, respondendo às perguntas do juiz, até confessar algum fato aí no processo. Então, interrogatório é uma coisa e depoimento pessoal é outra. Eu digo isso porque se vocês pegarem aí o artigo 385, vocês verão lá: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Então diz lá: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Então esse dispositivo é meio confuso,
porque ele parece tratar como sinônimos o depoimento pessoal e interrogatório, e que não são sinônimos. Eu já acabei de explicar o que é interrogatório e o que é depoimento pessoal. Mas o legislador faz uma confusão aqui. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que essa seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. E aqui, mesmo com o novo código, tá, a doutrina ainda não é uniforme, né, quanto ao entendimento do caput aqui do artigo 385. Porque será que o legislador está falando do depoimento pessoal só? Ou será que ele está falando também do interrogatório? Tá? Ou quando ele fala seja interrogada, o legislador aplicou aqui uma terminologia incorreta e ele está falando só sobre o depoimento pessoal. Na realidade, isso não fica bem claro, né? E também sem prejuízo do poder do juiz de ordenado de ofício, né? Cabe à parte requerer depoimento pessoal. Primeiro o legislador fala que a parte é que tem que requerer. Depois, no final, diz sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, o depoimento pessoal pode ser ordenado de ofício pelo juiz também, ou somente a requerimento da parte. E a doutrina, né, ela se divide nesse sentido. Particularmente, entendo que o juiz pode, tá, também determinar o depoimento pessoal da parte de ofício, assim como ele pode determinar que a parte compareça em juízo para que preste depoimento no sentido de prestar esclarecimentos, que é um interrogatório que nós dissemos aí no início, né? Por que o juiz pode? Porque eu entendo que o juiz pode de ofício. Ora, gente, se o juiz ele é o destinatário da prova, ele pode, já vimos isso, né, determinar a produção de provas que ele entender ser necessárias para o processo, né? Se porventura ele verifica que o autor ou o réu não produziram provas que deveriam ter produzidas, o juiz pode, de maneira tranquila, determinar que essa prova seja produzida. E como o depoimento pessoal é um tipo de prova, não vejo nenhum problema do juiz de ofício ordenar que o depoimento pessoal seja realizado. Mas sempre lembrando que depoimento pessoal, a parte vai a juízo, no momento específico que é a audiência de instrução e julgamento, para que seja, aí no caso, interrogado, e aí, se for o caso, extrair dela a confissão. E o interrogatório, a parte também será convocada a juízo, só que aí em qualquer momento processual, não somente na audiência de instrução e julgamento. E o objetivo do interrogatório é prestar informações, enquanto que o depoimento pessoal é obter a confissão. O legislador, ele arremata tudo isso no parágrafo 1º, né? E o parágrafo 2º aí e 3º do artigo 385. Dá uma olhadinha lá. Parágrafo 1º. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Na realidade, o que acontece com a parte? A parte, quando ela é intimada a comparecer no juízo, e lá na intimação deve constar que, se ela não comparecer, poderá ser considerado verdadeiro ou considerados verdadeiros os fatos, né, lá alegados. Se ela não comparece, ela não vai ser processada por crime de falso testemunho, nada disso. Não é como a testemunha, né? Porque tem um princípio constitucional que é o princípio da auto-não incriminação. Então ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas, se ela é intimada a comparecer em juízo, se ela não comparece, ou se ela comparece e se recusa, né, em responder às perguntas que lhe são direcionadas, ou responde com evasivas, o juiz pode aplicar o quê? A confissão ficta, né? O que é a confissão ficta? É aquela confissão que não foi dada, né, de forma clara, mas ela é presumida diante da atitude aí da parte, né? Uma outra questão é que na audiência de instrução e julgamento, né,
existe uma ordem para a oitiva, né, daqueles que serão ouvidos na audiência de instrução e julgamento. Qual é a ordem? Por exemplo, se houver pedido de esclarecimentos de peritos e assistentes técnicos, primeiro ouve-se os peritos do autor, depois os peritos do réu, assistentes técnicos do autor, assistente técnico do réu. Depois vem depoimentos pessoais, primeiro o depoimento pessoal do autor, depois o depoimento pessoal do réu. Depois vem as testemunhas, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Então é essa ordem que é observada, né, aí na audiência de instrução e julgamento. Então, vamos supor que tenhamos requerimento de depoimento pessoal do autor com relação ao réu e do réu com relação ao autor. Quem será ouvido primeiro? O autor. Só que quando o autor vai ser ouvido, o réu não ficará na sala de audiência. É o que diz o parágrafo 2º. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, quando o autor depõe, o réu não fica na sala. Quando o réu vai depor, aí não tem problema nenhum o autor ficar na sala de audiência, né? Porque ele já fez o seu depoimento, né? Uma outra característica de depoimento pessoal é que ela pode ser, né, feita por videoconferência. É lógico que essa utilização da videoconferência ela está ainda meio que engatinhando ainda pela própria falta de recursos tecnológicos, né, que nós temos aí ainda no Poder Judiciário. Dentro de não muito tempo, né, com certeza nós teremos já essa possibilidade, que é se a parte cujo requerimento do depoimento pessoal ela não reside na comarca, ela poderá fazer o quê? Poderá ser ouvida, né, através de videoconferência, né? Mas aí o Poder Judiciário tem que ter um aparato, né, tecnológico para que possa atender o que está aí previsto para o terceiro. Pois bem, falamos que a parte, quando ela é intimada a comparecer em juízo para prestar depoimento pessoal, se ela não comparecer, ou se ela comparecer e se recusar, né, ou se desviar das perguntas, né, poderá ser o quê? Poderá ser considerado uma confissão ficta, ou seja, poderá ser considerado como verdadeiro os fatos que estão sendo alegados ali e que a parte se negou, né, ou com evasivas tentou se desvencilhar das respectivas respostas, né? É lógico, gente, que o juiz, não é pelo fato da parte não comparecer, ou porque ela compareceu, se recusou a responder, ou empreendeu evasivas nas respostas, que o juiz já vai considerar como verdadeiro. Não, o juiz sempre vai verificar isso quando for analisar o conjunto probatório geral dos autos, né? Então lá ao final, quando ele for proferir a sentença, ele vai ver, o cara foi, né, intimado, não compareceu para depor, ou compareceu, mas se recusou, ou empreendeu evasivas nas respostas. O juiz vai ter que avaliar tudo isso no momento de fazer o julgamento, né? Nunca ele vai apreciar uma prova de forma individual. Sempre ele apreciará o valor probatório de cada uma das provas, né, vendo o conjunto geral das provas produzidas nos autos, né? Mas o legislador ele é categórico aqui no artigo 386 quando diz: a parte sem motivo justificado, quando a parte sem motivo justificado deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz apreciando as demais circunstâncias, está vendo? O juiz apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, ou seja, o legislador está falando, ele tem que apreciar aquela recusa em depor, você entendeu? Aquela ausência no depoimento ou aquela evasiva em conjunto com os demais elementos de prova constantes nos autos, né? Quando a parte vai a juízo para fazer o seu depoimento, esse depoimento tem que ser espontâneo, gente, né? Não pode a parte, por exemplo, levar tudo que ela vai dizer, né, escrito, preparar, né, tudo que ela tem por escrito e chegar lá ler em juízo aquilo que ela preparou. O legislador proíbe, né,
Isso quando diz lá no artigo 387 que a parte ela responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir de escritos. Bom, a não ser uma folhinha, por exemplo, a pessoa leva uma folha e coloca tópicos lá para que ela possa, né, se orientar, tal, aí pode, aí o legislador pode, né? E outra coisa, quem tem que prestar o depoimento é a parte pessoalmente, né? O depoimento pessoal não pode ser prestado, gente, por procuração, né? Não tem como. A própria parte é que tem que comparecer no juízo para prestar o seu depoimento. Ela não pode outorgar poderes específicos, mesmo que sejam específicos, para uma outra pessoa fazer o depoimento. A não ser, por exemplo, uma pessoa jurídica. Aí, lógico, por questões, né, óbvias, a pessoa jurídica ela não vai lá, a empresa ela não vai, ela própria, né, prestar o depoimento. Ela vai prestar o depoimento, lógico, através do seu representante legal, né, o diretor, o gerente, ou seja, aquele quem os estatutos da empresa eleger, né, que seja o seu representante. Assim também a Fazenda Pública e assim por diante. Mas, sendo pessoa física, tá, o depoimento pessoal, ele é pessoal mesmo, né? Ele é personalíssimo. Não há como delegar para um procurador, né, essa tarefa. Nem tampouco o incapaz, né? Não pode o representante legal do incapaz ir lá prestar depoimento pessoal, né, em nome do incapaz. Então, é o que diz o artigo 387. A parte responderá pessoalmente, né? E isso é taxativo, sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados. Permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta de notas breves, aquilo que eu falei, o cara faz lá, né, um organograma, tal, né, uma folhinha de papel, não tem problema nenhum, né? Desde que objetive em completar esclarecimentos, né? Bom, já falamos que a parte que é intimada a comparecer em juízo para prestar o depoimento pessoal, e qual é o momento adequado mesmo? Bom, depoimento pessoal é na audiência de instrução e julgamento, a não ser que ocorra uma daquelas situações que podemos requerer a antecipação da prova, né? Isso aí nós já estudamos, né? Quer dizer, em determinadas situações, se porventura o interessado verificar que aquela prova que ele quer produzir, ela poderá ficar muito difícil ou impossível de produzi-la no momento adequado, que nesse caso é a audiência, instrução e julgamento, ele pode requerer que seja antecipada a produção dessa prova. Então, se não for caso como esse, o depoimento pessoal tem que ser lá na audiência de instrução e julgamento. E se ela comparece lá e ela tem que dizer o quê? Tem que responder aquilo que lhe foi perguntado. Ela não é obrigada, tá, a dizer a verdade, ela não vai ser processada pelo crime de falso testemunho, mas ela tem o compromisso moral de dizer a verdade, sob pena de estar litigando de má-fé. E litigância de má-fé, por força do artigo 81 lá do CPC, enseja pena de multa, né, pesada aí, né, em desfavor da parte que está deturpando os fatos. Mas existem determinados fatos que a parte que está lá depondo, ela não é obrigada a responder. Você pode dizer, opa, isso aí não, por quê? Porque são fatos criminosos ou torpes, né, que estão sendo imputados à parte, né? Então ela está lá para responder, né, a respeito do contrato que ela fez lá com o réu, se for o autor o requerido, tal, e aí vem o juiz e pergunta, seguinte, é verdade que o senhor foi processado pelo crime de estupro e tal? Isso não tem nada a ver, isso não tem relevância com relação ao processo. Pode dizer, não, quanto a isso eu não vou, tá, aí responder, né? Também não é obrigado a responder sobre fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. É o sigilo profissional, né, que nós já tão bem conhecemos. O sigilo profissional, ele dá ao profissional que detém a informação o direito de guardá-la em proteção do seu próprio cliente.
É lógico que o sigilo profissional ele não é absoluto, né? Existem situações que ele pode ser quebrado, mas sempre, gente, com ordem judicial, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, ele só um exemplo, né? Ele propicia a quebra do sigilo profissional, né, do médico com relação, né, a menor, né, ou a determinada pessoa, quando for para proteger bem jurídico maior, quando for para proteger essa mesma pessoa, né? Então, o sigilo profissional, ele é, protegido por lei, pela própria Constituição Federal, mas não é absoluto. Em determinadas situações, ele poderá ser quebrado. Lógico que situações que envolvam autorização judicial, né? Também ele pode se negar a depor sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, o que diz o inciso 3 do artigo 388, de seu cônjuge, de seu companheiro ou de seu parente em grau sucessivo. Está lá na audiência, o cara pergunta: e é verdade que você levou chifre lá, sua mulher te traiu e tal? Não tem nada a ver com a história, né? O que tem isso a ver, né, com os fatos que estão sendo ali, né, discutidos, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3, né, desonra do seu cônjuge, do seu companheiro, parente em grau sucessivo, né, e tudo mais. Agora, existe uma curiosidade no parágrafo único 388 que diz: essa disposição, ou seja, a parte que está depondo não pode se negar a depor sobre esses fatos quando for uma ação de Estado e de família, né? Ação de Estado, geralmente as pessoas costumam confundir ação de Estado e família como sendo a mesma coisa. Não é. Ações de Estado são aquelas, por exemplo, ação de divórcio, separação, né? Ação de família são aquelas que dizem respeito à própria intimidade das pessoas, né? Então, quando a ação é de Estado ou é ação de família, a parte é obrigada a responder, questões que às vezes chegam a ser da sua própria intimidade. Lógico, né? Se porventura, vamos supor, vamos pegar uma ação de guarda, né? Ação de guarda que é uma ação de família, né? Guarda de menor. E lá, um dos requerentes está requerendo a guarda para si. E aí o juiz pergunta: o senhor já teve algum processo crime, está sendo processado, ou não sei o quê, está aqui que o senhor foi processado. Nesse caso, ele pode falar: não, mas eu não vou responder porque isso diz respeito, né, a questões criminais e que possa me causar aí um prejuízo qualquer. Nesse caso não se aplica, sabe por quê? Porque o bem maior aí é a segurança do menor, né? E lógico, o juiz, se perceber que o cara, né, que o depoente está envolvido aí em ações criminosas, tal, isso vai influir, né, de sobremaneira na decisão para que ele possa ou não determinar a guarda àquela pessoa. Então, por isso que o legislador diz que quando a ação for de Estado ou de família, não há como depoente, né, aí no seu depoimento pessoal, se recusar a depor nos casos previstos, né, nos incisos 1 a 4 do artigo 388. Então, a confissão, né, aliás, o depoimento pessoal, ele muitas vezes não é utilizado, né, e na prática a gente percebe isso. Mas é de suma importância, gente, né, requerer, porque aquele que requer, ele não terá nenhum prejuízo, né? Não tem nenhum prejuízo. E como é que é feito esse depoimento? Chega em juízo, o juiz vai primeiro fazer perguntas, para o depoente. Por exemplo, se é o autor que está depondo, o juiz vai fazer perguntas e depois passa para o advogado do réu fazer perguntas. O próprio advogado do autor, ele não faz perguntas para o autor, né? Porque quem está objetivando a confissão aí é o próprio, é a parte adversária, não é a própria parte, né, que está depondo.
Então, o juiz faz perguntas, depois do juiz terminadas as perguntas, passa para o advogado do réu fazer as suas perguntas. Uma outra questão aqui é o seguinte: se houver litisconsórcio, por exemplo, litisconsórcio ativo, tem 3 autores, os litisconsortes não poderão requerer depoimento pessoal dos demais litisconsortes. Por uma questão óbvia, né? Se eles são o quê? Eles são integrantes do mesmo polo processual. Então, não dá. Então, se um litisconsorte quer requerer o depoimento pessoal do outro litisconsorte, ele não poderá, por questões óbvias, né? Porque eles estão aí imbuídos do mesmo interesse. A não ser, por exemplo, no caso da denunciação da lide. A denunciação da lide, quando ela é efetuada, ela cria uma outra relação jurídica. Então, tem a relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, que são litisconsortes, tá? Contra a outra parte. E existe uma outra relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, né? Então, nessa relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, aí sim poderá haver o quê? Requerimento de depoimento pessoal, né? Mas o denunciante contra o denunciado ou o denunciado contra o denunciante. Não pode, por exemplo, o denunciante ou o denunciado requerer, tá, o depoimento pessoal objetivando o interesse contra a parte contrária. Então, na primeira relação jurídica, um não poderá requerer o depoimento pessoal do outro. Por quê? Porque são litisconsortes, né, contra a outra parte. Agora, na segunda relação jurídica, que é a denunciação da lide, aí é o seguinte: são adversários, e são adversários, poderão requerer depoimento pessoal um do outro, né? Bom, já falamos que o depoimento pessoal, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? A confissão, né? E o que é a confissão? Já falei, genericamente a confissão é quando uma parte ela reconhece como verdadeiro um fato que lhe é contrário que é contrário aos seus interesses e benéfico ao interesse da parte contrária. Os leigos normalmente eles falam assim: a confissão é a rainha das provas, né? E muitos falam: a testemunha é a prostituta das provas, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas nem uma nem outra assertiva, né, é verdade. Por quê? Nem a confissão é a rainha das provas e nem a prova testemunhal é a prostituta das provas. Porque no nosso direito processual civil não existe o regime, né, legal das provas. O que é o regime legal das provas? Cada prova ter lá rotulado um peso. No nosso sistema probatório não existe isso. Não é porque é uma testemunha que a lei diz que a prova testemunhal tem menos valor do que uma prova pericial. Todas, genericamente, têm o mesmo valor. Quem vai emprestar, quem vai valorar essa prova dentro do processo é o juiz, quando ele for analisar o conjunto probatório dos autos, né? Então, nenhuma coisa é verdadeira, nem a outra, nem a testemunha é a prostituta das provas e nem a confissão é a rainha das provas. E eu vou explicar por quê.